ao longo da nossa história, da nossa vida. Então, hoje eu quero convidar uma pessoa muito bacana, uma amiga minha. Bem-vinda, Daniela! É um prazer te receber aqui. Vamos ver, estou esperando aqui a Esther entrar, a Esther Franco, uma pessoa também muito especial que a gente conhece já há algum tempo, a gente já vem trabalhando juntas aí. Por enquanto, vamos esperar mais um pouquinho. Esther, cadê ela? Vamos ver. Então, gente, enquanto a Esther aí não vai entrando, vamos falar um pouquinho aí sobre como é que é para vocês aí a autoestima e a autoconfiança. Então, vamos falar aí sobre um pouquinho sobre isso. Estamos aguardando aí a nossa amada Esther, que ela ainda não chegou, né? Então, assim, como é que é? Ah, eu tô vendo a Daniela aqui. Daniela, como é que é hoje para você? Você pensar aí sobre autoestima e você pensar aí sobre autoconfiança. Como é que é a sua autoconfiança? Me fala um pouquinho aí o que é que a gente pode conhecer sobre isso. Isso já está demorando um pouquinho, mas enquanto isso a gente vai falando aí, né? Mais um pouco sobre isso. Então, vamos falar aí um pouquinho sobre isso. Como é que você se vê hoje? Você tem autoestima, não tem? Ah, sim, a Daniela colocou aqui. Olha só, gente. Em alguns momentos bate a insegurança, né? Então a gente vai falar hoje sobre isso, Dani. Como é que é sobre essa questão aí da segurança ou insegurança, como você falou, que algumas pessoas às vezes fazem uma certa distinção aí sobre o que é autoconfiança, o que não é. E a gente vai estar falando aí disso, vamos, um bate-papo mesmo, falando sobre isso. Ué, cadê a nossa amiga Esther? Acho que ela deve estar chegando. Deixa eu mandar aqui um alô para ela, gente. Porque ela não apareceu aqui ainda, não é verdade? Vamos ver aqui. É muito engraçado, gente. Às vezes a gente fala assim, autoconfiança e autoestima. Vocês acham que eu também tenho autoestima o tempo todo? Pois é, a nossa amiga Esther está chegando. Vamos ver aqui, vamos aguardar a Esther aqui, se ela. Ah, ela tá chegando aí. Bem-vinda, Esther. Eu tô rindo aqui, falando, tava só eu aqui e a Dani, né? A gente falando aqui sobre a autoestima, como é que é, né? A gente ter autoestima, como é que é a gente ter autoconfiança. Então, deixa eu me apresentar, já que você chegou, né? Meu nome é Rosemary Sá, eu sou coach de autoestima e trabalho com muitas mulheres. E aí, ao longo do nosso trajeto, né? A gente já é coach há algum tempo, e a gente vem observando como é que a autoestima ela afeta, né? A nossa vida profissional, os nossos relacionamentos, a nossa vida pessoal. E por isso a gente vem trabalhando aí algumas questões que acabam impactando no nosso dia a dia. E o que é mais interessante hoje, então, olha só, nós temos uma convidada especialíssima para falar com vocês. Minha querida Esther, se apresente aí para o nosso público aí para te conhecer um pouquinho. Olá, boa noite. Eu estou muito mega feliz com esse convite da Rose e estou muito feliz porque vocês estão aqui também, estão entrando aí para prestigiar a gente, para conversar com a gente, para a gente bater um papo. E eu sou Esther Franco, sou Master Coach também, como a Rose já informou, e a minha especialidade é educação. Eu trabalhei durante 30 anos na educação, uma boa parte dela na educação básica e na educação infantil. Então, ver esses processos de construção de autoestima, a autoestima baixa numa criança, uma autoestima elevada em outra. Então, eu procurei estudar um pouco mais e ver como é que isso pode ser construído e como também a gente percebe que uma criança tem uma autoestima baixa, como também é possível destruir uma autoestima, né? Como fazer isso, desmontar tudo de uma hora para outra. E muitas das coisas elas
iniciam na infância mesmo. E é sobre isso que a gente vai estar conversando um pouquinho hoje, para que vocês interajam com a gente, perguntem, apertem nesse coraçãozinho aí para que outras pessoas percebam que essa live é interessante e possam vir nos prestigiar. Então, a gente está aqui para bater um papo. Que bacana, Esther, muito legal, assim. Eu quero dar, né, muito boas-vindas aí. Estão vendo aí, Ricardo, Espaço Conectar, porque, assim, às vezes a pessoa tem um nome, mas a gente não sabe, na verdade, qual é o nome da pessoa física. Mas, mesmo assim, eu quero agradecer a cada um de vocês que tiveram aqui esse tempinho para conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho e perceber como é que é importante, né? Que às vezes a gente fala assim, é criança. Gente, tudo acontece na nossa infância. Então, assim, uma coisa que é muito legal, a gente vai começar então falando. Carol, ó. Carol, seja bem-vinda. É muito bom. Gente, me fala um pouquinho aí, de onde que estado que vocês são? Eu sou do Rio de Janeiro, a Esther é de São Paulo, e vocês? Vamos colocar aí para a gente conhecer um pouquinho de vocês que estão aí. O pessoal está meio tímido ainda, Esther, mas eles vão colocando. E a Daniela botou lá, que ela é do Rio de Janeiro. Bem-vinda, ô Dani. Que legal te ver aqui. Então, assim, conta. Tá, olha, a Imaculada, bem-vinda, tá? A gente está falando aqui sobre autoestima e autoconfiança, e a gente está perguntando agora de onde é que vocês são. Porto Alegre, olha só que maravilhoso. Porto Alegre, cidade linda. São Paulo, olha só, que bacana, Esther, olha só. Tenho certeza aí que vocês vão gostar muito. Então, vamos falar aí então um pouquinho. Eu vou começar falando o que a gente pode falar do conceito mesmo, né? Porque às vezes a pessoa tem dificuldade um pouquinho de perceber o que é autoestima e o que é, na verdade, a autoconfiança. Então, assim, o que é a autoestima? É a percepção que a gente tem de nós mesmos, né? Porque ela pode ser, às vezes, positiva e pode ser negativa. E aí, se ela for positiva, a gente começa a se reconhecer com valor pessoal. E se for negativa, a gente não tem isso, né? A gente começa a só observar coisas que não são bacanas no nosso dia a dia. E aí, às vezes, nos meus atendimentos, eu pergunto assim para a pessoa, o que você vê, está vendo em si mesma de positivo? Você acredita que muitas pessoas, elas dizem que não veem nada de positivo. E aí a gente vai fazendo um trabalho, né, ao longo do processo, para que a pessoa reconheça tantas características que nós temos dentro de nós e que são positivas, que vai fazer você ter muito valor e que você vai alcançar aí o sucesso que você deseja. Então vamos falar agora um pouquinho o que é a autoconfiança. Então ela é diferente, né? Que a autoconfiança, gente, é aquela capacidade que você tem em acreditar que você é capaz de fazer alguma coisa. Sabe assim, quando você imagina assim que você é convidado, por exemplo, para um cargo no seu trabalho. E aí, às vezes, você pensa, você para e pensa, eu não sei se eu sou capaz. Isso aí tem a ver com a autoconfiança. E a autoconfiança são aquelas atividades, habilidades que às vezes você ainda não tem. Vou até contar para vocês aqui uma coisinha que eu achei muito engraçada que veio aqui. Eu já fui gerente de banco. Esther, você acredita que quando eu era bem jovem, tá, gente? Então, assim, eu tinha 21 anos. Não estão me escutando? Ué. Gente, se não estiverem escutando, coloquem aí. Estão me escutando? Ué. Tá me... mas eu acho que é você, Esther. Porque, assim, a Dani, ela botou aqui que está escutando. Tá, olha só, eu acho que é você que não está escutando, Esther. Porque, assim, isso, a Marli falou aqui que está escutando. Outras pessoas estão escutando. Se você quiser sair, Esther, e entrar novamente para testar, pode tentar novamente, porque é você que não está escutando. Está escutando, gente? Escreve aí para ela. Tá, ela vai retornar. Então, gente, olha só. Se você for pensar sobre o que então eu estava comentando aqui, eu já fui gerente de um banco e foi muito engraçado. Por quê? Quando eu fui gerente, o que estava acontecendo?
eu tinha dificuldade em perceber se eu realmente tinha condições de alcançar aquele cargo, né, que eu estava sendo, no caso, convidada para ser gerente administrativa. Está me escutando agora, Esther? Ah, tá. Tô, tô. Tá todo mundo me Que bom. ouvindo? Então, eu estava contando aqui, Esther. Então, a primeira vez que eu fui promovida no banco, que eu trabalhei durante alguns anos, eu fui convidada para ser gerente administrativa, eu só tinha 21 anos. E aí, você sabe que bateu assim em mim aquela dificuldade de pensar assim: será que eu vou conseguir? Isso é uma crença. A gente hoje conhece isso. Mas naquela época me bateu um pouco de falta de autoconfiança. E aí eu falei, não, eu vou conseguir. E aí eu fui promovida e me considero que tenha sido um bom trabalho, na realidade, naquele período, durante alguns anos, que eu fui gerente administrativa, fazer, né, para a gente desenvolver essas habilidades aí de autoconfiança. Gente, você ter autoconfiança, basta você simplesmente repetir, repetir, né? Várias vezes até você alcançar aquele seu objetivo, que isso aí é bem interessante. Alguém já passou por alguma situação dessa, gente? Coloca aí para mim no chat aí se vocês já passaram alguma vez aí, tiveram alguma oportunidade e que vocês, por algum momento, veio aquele, sabe, daquele, no seu ouvidinho, assim, veio falando assim: ah, será que você é capaz? Será que você não é capaz de alcançar aquilo e desenvolver aquela habilidade que você ainda não tinha tanto desenvolvimento ainda? Aí ninguém está colocando. Ah, sim, olha lá, a Daniela ela botou lá que já aconteceu com ela. Dani, o que que aconteceu com você? Me conta aí um pouquinho. Qual foi o seu desafio, né? Que você foi convidada para alguma coisa que você teve dúvidas? Me fala aí um pouquinho. Ah, mas ela não me respondeu ainda. Mas, Esther, me conta aí, e você? Já aconteceu isso com você, Esther? De você pensar assim, ter dúvidas na hora sobre se você ia conseguir? Você ainda não tinha aquela autoconfiança naquele cargo, né? Você ainda estava começando. Isso foi o que aconteceu comigo. E com você, Esther, já aconteceu isso? A Esther, ela está me falando, gente, que ela está com um problema acontecendo, porque aqui tá tudo normal, normal. Vamos chamar ela novamente aqui, ó, para ver. Deve ser lá na casa dela alguma coisa que não deve estar funcionando muito bem. Ah, sim, olha, a Cláudia, ela botou aqui, ó, que a mãe dela falava tanto que ela não era capaz e ela acabou acreditando. Cláudia, isso é muito triste, não é verdade? Porque todos nós somos capazes. E às vezes a gente acaba acontecendo, né? De você não acreditar em alguma coisa porque a gente escutou falar, porque é exatamente assim que as crenças elas acabam surgindo, né? Mas me conta aí, e depois, hoje, você consegue acreditar que você é capaz de desenvolver isso, Cláudia? A Cláudia, ela botou aqui, ó, que a mãe dela, de tanto falar que ela não era capaz, ela acabou acreditando. Olha só, isso aí é muito difícil, né? A gente fica triste com isso, né? Então, gente, Sim, vamos ver se agora a Esther está conseguindo falar. Ah, que ótimo! Então, Esther, agora conta sim. pra gente aqui sobre como é que você acredita, né? Gente, agora era deixa, tá? É a deixa para a Esther falar. Para ela contar pra gente aqui como é que isso acontece nas crianças. Esther, conta pra gente. Olha só, esse gancho da Cláudia aí, né? Que ela disse que tanto que a mãe falava que ela não era capaz, ela acabou acreditando. E realmente, na infância, é onde é mais construído, é alicerçado daquilo que a gente acredita da gente mesmo. Então, os pais, eles às vezes não aceitam os filhos do jeito que eles são. Então, eles criam uma expectativa diferente e a criança, achando que ela não consegue corresponder a essa expectativa, ela começa a ficar isolada, se retraindo. Então, é uma das formas que se constrói uma autoestima baixa. É deixar que o filho perceba que a sua expectativa não está, a expectativa que a criança, que ele tem em relação à criança, não está atingindo. É claro que a gente não consegue agradar todo mundo, a criança às vezes faz alguma coisa que você não gosta,
Mas você não pode, não é esse o momento de você, não é uma frustração ou algo que você fala assim, nossa. Então, é muito importante nós, como pais, ficarmos prestando atenção na a gente diz para uma criança que ela poderia ter ido melhor, que ela poderia fazer algo diferente, porque cada vez que você fala que ela pode ter feito ou fazer diferente, você tem que mostrar para ela também recursos de como ela pode fazer diferente. Então, você dá recursos para ela de como ela pode fazer isso diferente. Outra coisa também é quando acontece de nascer outra criança em casa. Então, aparentemente, você esquece do outro filho. Não que você esquece, porque pai não esquece. Mas às vezes as demandas são tantas, né? Mãe, pai não esquece de filho, mas as demandas são tantas que às vezes aquela criança mais velha vai ficando meio que deixada de lado e os pais não percebem. E isso é muito ruim para a criança. Porque o bebê, às vezes, ele não entende, mas o maiorzinho, ele já entende. Então, é muito importante você também prestar atenção nessa criança que está ali, que está precisando também da sua atenção. E aí, de uma certa forma, ela acaba se retraindo, se isolando, e cada vez mais ela vai se isolando. A forma também, uma outra forma também que destrói uma autoestima, é a forma que você lida com com como você vai educar, como você vai falar para a criança, como ela vai se portar, são os castigos, ou a forma que ela fez de errado. Então, se você grita, se você corrige de uma forma inadequada, a criança vai. Criança vê, criança faz. Se ela é agredida, ela agride. Se ela ouve alguém gritar, ela também grita. Então, tudo aquilo que você fala, quando você corrige, você não é capaz, você não pode. Tá vendo como você. Sabe, tudo aquilo que você desvaloriza na criança vai ficando no subconsciente dela. E isso vai criando uma história de que ela não é capaz, ela não é merecedora, ela não sabe, ela não pode. Então, vai adquirindo uma série de. Então, aquilo vai abaixando a autoestima dela até ela acreditar que ela realmente não é capaz. E aí ela não tem uma habilidade social, ela vai demonstrar isso, que ela se isola, ela diminui a habilidade social dela, ela vê gritar, ela grita também com um amigo, ela é agredida de uma certa forma, ela também agride o outro. E aí ela vai cada vez se afastando mais, mais e mais. E aí nós temos o início de um adulto com uma autoestima muito baixa. E aí Nossa, você vê como é sério. E aí você já pode também me dizer como que essa correção dos pais pode, né, interferir tanto, essa comparação, porque também acontece. E aí eu queria que você falasse um pouco também dessa comparação, o quanto que é nefasto, né? O quanto que é destruidor para o ser humano você ser comparado desde pequeno. nossa, Esther, assim você falou, e aí assim, enquanto você estava falando, e Ah, deixa aí, eu falar gente, para o pessoal apertar o coraçãozinho ali, porque para outras isso do pessoas coraçãozinho, verem gente. que é importante. Isso. Olha, aproveita, aperta essa gaivotinha aí para convidar mais amigos Isso, para estar aqui presente, para poder participar com a gente, né? Esther, enquanto você sim. estava falando, a minha caixinha de memória, porque nós somos muitas memórias, né, construídas. E aí Sim. eu veio, né, uma coisa assim na minha cabeça. Não foi muito bacana, tá, gente? Eu vou falar aqui, porque assim, minhas filhas já são muito adultas, né? Já tem uma tem 30 e poucos, a outra tem 20 e poucos anos. E o conhecimento que eu tenho hoje
não é o que eu tinha na época que os meus filhos eram pequenos, né? Então, assim, você que está aí do outro lado, tem filhos pequenos, é a hora de você aprender a fazer diferente. Porque, afinal, a gente quer o quê? Né? A gente quer que os nossos filhos eles sejam cada vez, tenham uma autoestima mais elevada, que eles consigam construir aí a vida que eles sempre sonharam. E uma das coisas hoje, assim, que a gente observa, eu sou professora, e aí eu me veio além daquela outra coisa que eu vou falar já já, me veio assim, você sabe que assim, uma das coisas que as crianças que têm baixa autoestima, eles não conseguem nem sonhar? Eu sou professora do ensino médio, Esther, e às vezes eu pergunto dos meus alunos assim, qual o seu sonho? E sabe o que eles falam para mim? Professora, eu não tenho nada, eu não tenho sonho algum. Isso é muito triste, gente, né? Quando alguém nem consegue sonhar. Então, assim, isso tem a ver também com a baixa autoestima. E aí eu me lembrei aqui, como eu estava falando antes, de quando eu era mãe jovem, né? E assim, quando eu ia, às vezes, acontecia alguma coisa, eu, em vez de eu mostrar às minhas filhas o que elas tinham feito de positivo, sabe o que eu fazia, Esther? Eu, por exemplo, uma prova. Eu ia mostrava o erro. Olha, onde é que já se viu uma coisa dessa? Mostrava o erro da minha filha, ou das duas filhas, né? E aí, um dia, a minha filha mais nova falou assim para mim, mãe, por que você sempre só mostra o que eu errei? E aí eu falei assim para ela, ué, porque eu quero que você aprenda mais, minha filha. Mas vocês sabem, gente, que isso daí, se a minha filha não fosse, tivesse outras questões que ela ajudasse a ela ter uma autoconfiança e que ela conseguisse ter uma outra questões aí que foram desenvolvidas ao longo do tempo, as duas, talvez eu tivesse aí destruída, né? Até essa autoestima dela. E aí eu fiquei pensando, enquanto você estava falando, essa memória me veio assim na cabeça. E assim, e o que aconteceu já foi, né? Então, infelizmente, a gente não tem como mudar. Sim. Então, quem está aí do outro lado, né? Então, eu acho que seria uma boa reflexão você pensar: será que você tem feito isso com seu filho? Será que você tem feito isso até com seu marido, ou com, sei lá, com a sua irmã, ou com a sua mãe, ou com seus amigos? Você tem realmente apontado os erros, ou você tem comparado isso aí e falando, né? Porque a gente estava falando aqui da comparação, né? O quanto que a comparação ela destrói tanto a sua autoestima como até os seus relacionamentos, né? Porque quem é que quer ser criticado, gente? Sim. O tempo inteiro. Não dá. Então, assim, a gente acaba tendo que ver as conquistas, né? E se você acaba comparando com o outro, você quer ver o quê? A conquista do outro. Às vezes você fala assim: poxa vida, mas fulano conseguiu isso. Ai, poxa, fulano é mais bonito, fulano é mais magro, tem um olho mais bonito, tem um óculos mais bonito. Olha, gente, mas meu óculos é bonitão, tá? Então, não vou falar do óculos, não. É só para brincar um pouquinho. Então, assim, a gente às vezes acha que o vizinho, né, tem um quintal mais bonito. E não é verdade, né? Todos nós temos nossas qualidades e isso daí atrapalha muito, né? Acaba minando o seu sucesso aí. Então, Ô, acho que... Rose, Oi. e você está falando aí de comparação, eu lembrei uma historinha que uma Ah, coach minha me disse. hum, Um atendimento que eu estava fazendo com ela em relação ao emagrecimento, e ela falou assim para mim: olha, Esther, eu tenho que entender que existem diferença entre um. Ela fez uma comparação com cachorro, com a raça, que eu achei bem legal. Um chihuahua e aqueles gordinhos de carinha toda enrugadinha, sabe? Ih, gente, os cachorros não são direito, não. Todo gordinho de carinha enrugadinha e um chihuahua. Um tem pelinho curto, o outro tem uma carinha enrugadinha, troncudinho, gordinho. E aí ela falou, por mais que eu queira me comparar ou querer ficar igual ao outro, eu posso me matar, mas não vou ficar igual. E o outro querendo se comparar o chihuahua, pequenininho, magrinho, jamais vai conseguir. E aí eu tenho dois cachorros aqui, o Napoleão e a Bela. Uma é Pincher e o outro é Napoleão, ele é todo peludo, todo grandão. Imagina se a Bela olhasse para o Napoleão e ficasse dizendo, eu quero esses cabelinhos enroladinhos. Ou o Napoleão olhasse para a Bela e falasse assim, ai, essas perninhas fininhas, esse corpinho pequeno. Gente, tem uma questão aí de comparação que é muito injusto, às vezes, a gente. Aliás, a comparação ela é sempre injusta, né, para quem está sendo comparado. Então, é bem isso mesmo, está falando. A comparação é cruel.
E é triste, Ela né? não é leal, ela é desleal. Assim, Esther, eu sei que você não está atuando agora assim com criança pequena, né? Porque criança pequena, ela é maravilhosa, ela é sensível. Sim, Nossa, é muito gostoso a criança pequena. Mas os mais velhos, eu vejo assim no adolescente, eles são cruéis, né? Um com o outro. E aí eles vão e começam a comparar. Ou às vezes, vamos supor, a voz está mudando, aí eles comparam a voz. Ou aí vamos supor, tem muita questão agora, a questão do cabelo, né? Não meu sei se Deus. você na sua escola se tinha isso, mas assim, ah, professora, eu tô com esse boneco e meu cabelo está muito grande, eu não cortei o cabelo. Eu falo, meu amor, o seu cabelo é bonito. Quem tá te dizendo que você precisa botar esse boné na cabeça? E aí, assim, a gente. É até engraçado isso. Aí ele começa a se comparar com aquele colega. E isso daí, assim, é muito triste, né? De você ver essas comparações. E a gente também, às vezes, não faz essa comparação. Sim, Gente, mas isso é horrível. Faz muito mal pra gente. E a nossa autoestima, ela vai cada vez mais ficando pior. Se você fizer isso, você vai detonando sua autoestima se você fizer isso. Então não faz isso, não. Eu tô vendo aqui, ó. Boa noite, Pacola, que eu tô vendo o Pacola aqui. E aí eu sei que teve uma pessoa que ela botou agorinha há pouco pra gente aqui, eu achei muito bacana, ela dizendo que ela fala para as filhas dela que o quanto que elas são incríveis. Gente, é maravilhoso quando você pode falar isso pro seu filho. O quanto que você é incrível, né? E você falar isso para si mesmo, né? Não, ai, eu sou incrível. Às vezes eu falo isso para as minhas clientes, minhas coaches, elas acham graça de mim quando eu falo, nossa, mas como você tá bonita hoje? Nossa, às vezes a gente olha assim no espelho, até a gente mesmo, né, Esther? Eu tô aqui no Instagram, gente, tô olhando aqui, falei, nossa, esse meu óculos, meu cabelo até ficou legal, olha, eu não tô. Aí eu tô pensando aqui, eu não fui no cabeleireiro, não, por causa da quarentena, mas tem que tá bonito. E aí eu tô aqui pensando. Então, assim, esse diálogo interno que você vai fazendo consigo mesmo, ele vai fazendo com que a nossa autoestima eleve ainda mais. Então, acho que você veio assim na minha cabeça, né? Aqui, gente, é o bate-papo. Queria saber de vocês aí, qual foi a última vez que você olhou no espelho e falou assim, eu sou linda, eu tô maravilhosa hoje. O que vocês podem estar me falando aí? Nossa, olha só, esse povo aí tá todo mundo muito tímido. Então, Esther, pode aí falar um pouquinho, eu falo demais, né? Pode me cortar de vez em quando, tá? não, e aí, continuando nessa questão aí, né, da comparação e tudo mais, se você ainda não teve oportunidade, ou seus filhos já estão grandes, como os meus e os da Rose, e as meninas da Rose, gente, nunca é tarde para você desfazer um mal-entendido. Porque, assim, eu gosto muito da programação neurolinguística e ela te dá recursos para você trabalhar tanto na infância, em você fazer esse diálogo com a criança de uma forma mais positiva, quanto mesmo depois de adulto, você chegar e conversar através dos canais de comunicação deles. Porque cada um de nós tem um canal mais fácil de comunicação. Um ouve, outro vê melhor, o outro. Enfim, um tem a questão do toque, as linguagens, que cada um tem um acesso melhor. Essas situações. Cortou aí para vocês um pouquinho? Voltou um pouco Já voltou? já. Tá, só um pouquinho que eu vou só. Acho que a comunicação, acho que a Esther hoje, né, a nossa internet, gente, todo mundo falando na internet ao mesmo tempo, né? Vamos combinar que se você for olhar aí no Instagram, quantas lives que tem ao mesmo tempo aí? Acho que voltou, Esther. Voltou? E eu não estou escutando a Esther falando agora. Não estou te escutando, Esther. Acho, acho que ela não está escutando. Mas então vamos continuando aqui falando, gente. Assim, como a Esther estava falando, a PNL, né, a programação neurolinguística, ela traz muitos recursos para que a gente possa estar trazendo. Voltou, Esther? Vamos lá, Esther. Coloca aí, faz um sim ou não se está me escutando, porque eu não estou te escutando, não. Eu acho que olha, gente, a conexão hoje. Sai de novo, Esther, e volta. Estou aqui te esperando, tá? Enquanto isso, eu vou conversando um pouquinho mais aqui, tá bom?
programação neurolinguística, ela nos ajuda muitíssimo. Tem vários recursos que a gente pode fazer hoje para que a gente possa ir. Vamos chamar a Esther de novo aí, vamos ver aqui. Então, que esses recursos, né, para que a gente possa aí estar entrando e colocando em ação, para que a gente possa estar utilizando essas técnicas, né, e a gente aí consegue realmente ajudar as pessoas. Ó, Esther, está me escutando agora? Fala aí. Tô. Ah, tá. Então, Não, então, nunca é tarde para você reaver essas conexões, porque a programação neurolinguística ela te dá muitos, né, muitos recursos para isso. E aí, na educação, eu acredito que, aliás, isso eu tenho certeza, que nenhum pai ou mãe gosta de bater no filho, pôr de castigo, brigar, obrigar eles a serem obedientes. Porque não é isso que a gente, como pai e mãe, quer. Na verdade, o que a gente quer é que eles sejam felizes, que eles batam menos a cara, que eles, né, sejam felizes a vida toda. Agora, o que acontece é que nós não nascemos mães, né? Nós nos construímos mães ao longo do período, né? Quando a criança nasce, ela não vem com um manual de instrução, né? Tipo, não, agora você faz isso, você faz aquilo. Até nas pequenas situações do dia a dia, é possível se utilizar de recursos da programação neurolinguística, e eu vou dar um exemplo aqui muito simples. Pensa você numa criança na hora que ela tem que dormir. É uma briga, a criança não gosta de dormir, principalmente lá para os 3 anos, 4 anos. Não, uma perda de tempo para eles. E aí você fica ali batendo, vão dormir, e aí vira uma guerra. Então, a programação neurolinguística te dá algumas dicas. Então, em vez de você ficar ali batendo na tecla, vão dormir, você já se antecipa a essas situações do dia a dia. E aí, na hora de dormir, você já pergunta para a criança: e aí, filhinho, que história você quer ouvir hoje? Né? Que história você quer ouvir hoje na hora de dormir? Então, ele já sabe que é dormir, mas aí ele tem uma opção de escolha. Ou então, na hora de se arrumar, põe essa roupa. Mas aí você coloca ali, dá o poder da escolha para ele, coloca 2 que você acha que ele pode. E aí, você quer colocar verde ou você quer colocar azul? Né? Então, você vai dando opções para ele ver que ele também participa, que ele também pode. E essas dicas, essas estratégias, você pode ir construindo desde criança, se você tem a oportunidade de ter eles pequenos ainda, e mesmo depois de adulto. Você pode reconhecer isso, conhecer as estratégias e fazer isso para o resto da vida. E aí, tanto quanto essas coisas influenciam positivamente, como influenciam negativamente, que é o que você pode conversar. Essa educação ao longo da vida, como é que isso fica quando cresce? Nossa, acho que, gente, olha, que sofrimento que está sendo essa internet hoje, né? Mas, Esther, está me escutando? Então, olha só, gente, olha que coisa bacana que a Esther falou. Você que tem filhos pequenos ainda, ou tem netos de repente, ou tem sobrinhos, olha só que dicas incríveis, estratégias que a Esther está dando, falando aí como é que você pode convidar o seu filho para ele dormir mais cedo. Esther, adorei essas dicas aí, hein? Eu tenho certeza aí que o pessoal vai tudo colocar em prática isso aí. Gente, me diz aí, quem é que tem filho pequeno aí que pode colocar em prática essas estratégias que a Esther está contando? Baixa autoestima entre os adolescentes vem das mães não aceitarem a velhice, mostrando que o amadurecimento é ruim, deixando a vida sem sentido. Olha só, você sabe que isso realmente também acaba às vezes acontecendo, porque, assim, quem quer ficar mais velho, gente, né? Às vezes a pessoa acredita que quando ela vai ficando mais velha, ela vai perdendo algumas, digamos que seja aí, alguma das funções dela social, né? Isso aí não é verdade. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui que acho que a Esther. Vamos ver aqui.
Tá. Então, assim, nós que ao longo da nossa vida que a gente começa a envelhecer um pouquinho, eu nunca digo envelhecer, tá, gente? Vamos dizer maduro. Vamos ficando mais maduros, né? E quando a gente vai ficando mais maduros, tá. Na hora que ela ficou sem o sinal, né? Então, o Esther, ela colocou aqui, tá? Sobre que os pais, quando vão envelhecendo, peraí, que agora sumiu aqui. O que que é a pergunta na realidade que ela tinha feito? Eu acho que você perdeu a pergunta. Então, ela estava falando que essa questão acontece com os filhos porque os pais têm aquela ideia que eles vão envelhecendo, né? E isso daí acaba, às vezes, deixando uma certa insegurança. Eu acho que foi isso que ela colocou aqui. Eu na verdade, acho que assim, conforme você vai envelhecendo, vamos pensar que a gente não está envelhecendo, está adquirindo experiência. Isso, Esther, madura, fala Pode madura. sim, né? Pode sim, né? Pode acontecer de haver insegurança, sim. Porque conforme você tem noção de como você criou seus filhos. Você sabe algumas coisas. E se você tiver a noção de onde você poderia ter feito melhor, porque não vamos falar que ó, você errou, você fez errado. Não. Vamos pensar que você poderia ter feito melhor, mas você ainda pode retomar. Então, quando você tem essa noção, essa certeza de que é possível resgatar, acho que essa insegurança da velhice ela diminui. Porque com o passar do tempo, os nossos medos, as nossas angústias, elas vão ficando maiores se você não vai resolvendo. Então, se você tem tanto medo do seu filho não se dar bem na vida, de ele fracassar, de dar errado, você vai envelhecendo e se você não fez o que poderia ter feito, dar autonomia, ou mostrar para ele que ele poderia fazer diferente, parece que você se sente cada vez mais impotente. E aí eu acho que é onde acontece essa insegurança. Né? E agora eu não vou estar mais aqui, principalmente se você foi uma mãe que sempre super protegeu demais. Então, e agora eu não vou estar mais aqui? Como é que vai acontecer? Como é que ele vai se virar agora, né? Daqui para frente? Isso aí é um ponto, né, Sé, que a gente vai ter que aprender a lidar com essa situação, né? Porque, assim, nós todos, qual é a mãe que não quer ver o seu filho aí, né? Sempre o melhor dele. E que, às vezes, acontece de que você não... Aconteceu alguma coisa que você não tem isso aí, né? Mas você tem que aprender a lidar com essa situação, porque, na verdade, quando a gente cresce, a gente tem a oportunidade de fazer diferente. E a escolha é sua, não é mais da mãe. A escolha do filho. E a gente, como mãe, tem que respeitar, né? Então, assim, você fez o melhor que você pôde. E isso é uma coisa, assim, que eu sempre procuro pensar. Eu fiz o melhor que eu pude com aquilo que eu sabia. Então, assim, como eu contei aqui algumas coisas, eu não sabia aquilo antes. Então, eu fiz o melhor que eu podia, que é aquilo que eu tinha aprendido. E tudo bem, tá tudo bem. E aí, assim, minhas filhas já E eu adultas. acho isso, Rose, e eu acho isso muito importante, as mães terem essa certeza, porque não carregar a culpa, sabe? Porque ela está fazendo o melhor que ela sabe com a situação que ela tem. Então, nenhuma mãe está fazendo diferente ou errado porque ela quer. Não, é aquilo que ela tem, é aquilo que se apresenta perante ela. Então, ela está fazendo o melhor que ela pode com a situação que ela tem. Mesmo quando ela educa, que ela, de uma forma, não, digamos assim, não a melhor, né, que a gente poderia mostrar para ela, mas é aquela que ela sabe. É a forma que ela acha que vai dar a melhor estrutura para a criança, para o filho dela crescer saudável. Entendi. Então, assim, acho que a Esther, será que ela de novo sumiu? Então, gente, mas olha só, então vamos. Não, tô Ah, aqui, tá. tô aqui. Eu pensei que você tinha sumido. Eu pensei que você tinha sumido, gente. Então, Esther, mas isso daí é uma coisa assim que é muito importante para nós que somos os pais, né? Sim, a Márcia, olha, ela botou aqui, ó, que ela conseguiu se convencer disso. Beijão, Márcia, é uma amigona nossa, analista do Cevate. Então, assim, ela fez e entregou o melhor que ela podia, né? Mesmo que ela tenha cometido erros. Isso aí é muito, muito mesmo, né? Importante a gente ter essa consciência,
Porque ninguém tem que ter culpa. Você sabe que quando eu era mais jovem, eu me lembro que eu saía para trabalhar, olha só, a cabeça das mães que são novas, né? E nós não aprendemos a ser mães, como a Esther falou sobre isso, né? E eu tinha, às vezes eu me sentia culpada, porque eu deixava minhas filhas em casa, ia trabalhar, e aí eu saía muito cedo e chegava muito tarde. E acabava. O que acaba acontecendo com muitas pessoas hoje é o quê? A gente acaba comprando muita coisa, achando que é isso que vai dar o suporte para o filho, né? Mas não é isso. Isso aí, na verdade, não vai ajudar em nada, né? Você dá, comprar, isso não ajuda. O que ajuda mesmo é você estar ali quando ele precisa, você corrigir quando é necessário, mas é claro, da forma correta. Ô, Esther, que forma que a gente pode corrigir essas crianças assim? Você que foi uma professora há tanto tempo aí da educação infantil, de uma maneira que a criança se sinta o limite, né? Ter limite e com que elas não se sintam agredidas, né? E na questão da autoestima também. Dá uma dica pra gente aí. Então, gente, aperta esse coraçãozinho aí para mais gente ver a E live. é mesmo, E eu né? quero agradecer minha amiga Marli, que está aqui, que eu já vi, a Solimar, é... e ali a Carol de Porto Alegre. Gente, olha, agradeço muito, muito, muito por vocês estarem aqui, viu? E aí vão avisando mais gente, aperta o coraçãozinho aí para mais gente ver que essa live é importante. Gente, como a Rose disse, como a gente pode contribuir melhor? Como a gente pode fazer com que os nossos filhos tenham sucesso? Como eles podem, como a gente pode garantir que eles sejam felizes? Gente, garantia a gente não tem, né? Como eles não vêm com manual de instrução, aí a gente também não tem garantia. Mas a gente pode fazer o melhor que a gente puder com a situação que a gente tem. Mas é importante também a gente buscar recursos, buscar conhecimento de como a gente pode fazer melhor. Não tem que ter aquela síndrome de Gabriela, sabe? Aí eu aprendi assim, meus pais me ensinaram assim, e agora eu vou ser assim. Meus filhos vão ter que aprender dessa forma. Então não é assim. Você pode ser melhor. O ser humano pode ser melhor do que ele todos os dias. Você não tem que se comparar com o outro. Se compare com você mesmo. Também aprendam os seus filhos a se compararem com os próprios avanços. Olha como você melhorou. Olha como você cresceu. Olha como você é inteligente. Não comparar com o outro filho, com o coleguinha. E uma outra questão que me chamou a atenção ainda quando eu estava na sala de aula, num congresso que eu fui, que o palestrante falou duas palavras que quase me chocaram, sabe? Assim, de que a educação não prepara adolescentes e adultos com iniciativa e autonomia. Porque a escola não dá isso, ela reproduz. Ela faz uma reprodução. E aí, depois disso, eu voltei para minha sala de aula. E eu, como eu trabalhei com a educação infantil é maravilhosa. Gente, é um laboratório ali vivo para você. Não um laboratório, eu digo, de ficar fazendo testes, não. Mas é de você conseguir feedback do teu trabalho, de como as crianças pensam, de como se dá a construção de conhecimento, de aprendizagem. Então, é fantástico. Aí eu voltei para minha sala de aula e comecei a administrar, a fazer algumas estratégias para trabalhar autonomia, iniciativa. Então, eu fazia nos meus grupinhos, cada dia um era responsável pelo grupo, o outro tinha a iniciativa de buscar o outro, porque a autonomia, ela te dá a iniciativa, uma coisa puxa a outra. Elas não se desvinculam, elas estão associadas. Uhum. Porque se você dá autonomia, automaticamente você está ensinando que é importante o que ela faz. É importante a forma que ela escolhe. É importante do jeito dela também. Porque ela sabe que você vai estar ali para mostrar se existe uma diferente.
E aí eu lembro, porque outra coisa, criança vê, criança faz. Ô, Esther, Não adianta só você um minutinho. pregar uma coisa. Esther, só um minutinho. É porque assim, o nosso tempo, ele está começando a ficar meio escasso. E tem uma pergunta aqui, uma pessoa Pois colocou aqui, a Marli, ela botou assim, que ela gostaria de expandir esse assunto, não só aos filhos, né? Então, assim, será que uma coisa assim for um pouquinho mais rápido, eu tô com medo de cair? Pode continuar, Esther, tá muito bacana. não, a gente já está no finalmente mesmo. Então, a gente pode expandir para relacionamentos, para tudo isso. É só. A gente pode convidar a gente, viu, gente? A gente faz uma live aí com vocês. Pode convidar, ó. Acompanhe a gente no Instagram, no Facebook. Então, essas questões que você pode ir conversando com seu filho sobre autonomia e iniciativa, e os meus alunos, a escola toda dizia, né? Aquele aluno é da Esther, ele tem muita autonomia. Então, assim, parece, porque a criança vai pegando a sua cara. Então, da mesma forma que você pode aumentar isso, você também pode destruir. E aí a Rose também vai finalizar aí para gente como que você pode identificar, Então, como você pode dar algumas dicas de como gente, olha só, valorizar. como a Marli estava falando, né? Então, uma das coisas assim que são muito. O tempo no Instagram voa, gente. É, é verdade. O tempo no Instagram voa. Então, assim, uma das coisas que a gente pode fazer, né, para expandir isso aí na fase mais adulta, são os reforços positivos. Já reparou que toda vez que você acontece alguma coisa de boa, positiva, você tem que celebrar, né? Você tem que elogiar mesmo, falar coisas importantes do seu Sim, parceiro. e É aplaudir. aplaudir. Gente, isso é muito importante, porque você vai estar fazendo o quê? Você vai estar enfraquecendo os seus sabotadores. Então, assim, sabe, os sabotadores é aquilo que te limita, que te atrapalha a você alcançar os seus objetivos, a você crescer na sua vida profissional, na sua vida pessoal, no seu relacionamento. Então, assim, em vez de você fazer aquelas coisas que vai estar limitando a pessoa, você vai reforçando o que ela tem de melhor. E isso a sua autoestima vai cada vez aumentando mais. Então, assim, uma das dicas, assim, até que eu trouxe aqui para vocês, né? Eu trouxe umas dicasinhas bem rápidas, né? Para melhorar aí a autoconfiança, porque a autoconfiança, ela, como nós no início falamos, ela está relacionada à autoestima, né? Então, assim, para de se comparar, né? Cuida de você, se ame mais, com muito mais carinho. Olha para você, fale coisas boas para você e fala para o seu filho, para o seu marido, para todas as pessoas aí ao seu redor. Porque aí, afinal, você está o quê? Fortalecendo a autoestima do outro e a sua também, né? E assim, seja gentil consigo mesmo. Identifique aí as competências que você tem. Então, assim, na questão da autoconfiança, gente, porque às vezes nós não somos bons em tudo, né? Lembra que eu falei aqui no início, quando eu fui promovida, e aí eu fiquei na dúvida, porque eu não tinha certeza se aquelas minhas competências e habilidades, elas estavam completamente desenvolvidas. Então, assim, a gente está até nesse período aí da quarentena, vamos observar quais são aquelas competências e habilidades que nós temos, que a gente pode reforçar, aprender coisas novas, porque quanto mais você repete, mais você alcança a autoconfiança. E aí, uma coisa assim, foi até um TEDx de um treinador, né, um videozinho, e aí ele falava que o que ele procurava no atleta era justamente isso, a autoconfiança. Não era às vezes só saber que ele jogava uma bola, porque se você for repetindo a mesma coisa durante muitas vezes, você vai ficar bom naquilo. Por isso que às vezes a gente repete, o pior de tudo é que a gente repete aquilo que não é bom. Já reparou que aquilo que você não quer, você fica falando a mesma coisa sempre? Você está reforçando uma coisa que não é positiva. Então vamos desenvolver as habilidades que realmente são boas. Então, vamos praticar e de repente, às vezes, quem sabe você quer visitar um lugar diferente, quer falar inglês, você quer falar francês, você quer falar alguma coisa, vamos desenvolver essa habilidade. Ah, eu quero aprender, de repente, aí um curso que vai me ajudar. Já pensou, gente, desenvolver aplicativos aí? Então vamos desenvolver. E até as coisas mais simples, de forma geral, né? Às vezes, olha, esse período aí, vamos desenvolver algumas habilidades que às vezes você nem imaginava que você tinha. E quando a gente se reinventa e a gente começa repetindo aquilo, repetindo, repetindo, isso vai fortalecer aí a sua autoconfiança. E já pensou também, você
começa, assim, uma coisa assim que eu acho bem bacana, Esther, que para mim faz todo sentido, isso também tem a ver com a PNL, é quando a gente modela aquela pessoa de sucesso lá que você gosta dela, que você vê alguma coisa que ela faz, e aí não é ser igual a ela, não é ser cópia dela, não é isso que a gente está falando. É você ver alguma coisa que ela faz e você começar a fazer das mesmas formas. E aí isso daí também é uma coisa que você vai modelando. Isso aí é uma coisa muito legal. Tem assim uma pessoa que eu gosto muito, que eu acompanho há anos. Não vou dizer o nome dela aqui, mas assim, eu já tenho até algumas características como o óculos da pessoa. Engraçado porque eu não tinha percebido quando eu fui comprar o óculos. Olha só, tinha a ver que o óculos da pessoa era vermelho, para você ver como é que é. Aí, assim, e eu gostei disso, porque assim, isso eu já me sentia, né, mais autoconfiante. Então, observa algumas coisas, alguns detalhes que você pode estar colocando aí em ação na sua vida e que você vai se sentir autoconfiante. Então, tem algumas coisas que você É, pode fazer. Se ame mais, né? Você cuidar mais de você, da sua alimentação, faz exercício físico. Gente, porque tudo isso você vai sentir bem-estar. Não estamos falando aqui para que você seja magra ou não, não é isso. Nós estamos falando para que você se sinta mais plena, né? Porque afinal, quanto mais a sua autoestima ela vai ser desenvolvida, melhor você vai se sentindo. E quanto melhor você se sente, mais longe você vai, né? Então, assim, é um processo, né? Então, assim, gente, olha, eu estou receosa de cair aqui, então vou falar para vocês rapidamente aqui onde é que está o meu Instagram, Potência Feminina, não, underline, Rosemary. Então, assim, nos sigam lá. Essa semana a gente trabalhou sobre a autoconfiança lá no Instagram. Tem muita coisa bacana acontecendo. A gente está criando aí um produto magnífico para as mulheres, para que elas desenvolvam a autoconfiança e se transformar numa mulher próspera, porque é isso que eu desejo para todas as mulheres, né? Então, assim, esse é um programa que a gente está fazendo com bastante carinho e já vem trabalhando isso há bastante tempo para que a gente possa aí alcançar um resultado esplêndido aí, porque nada melhor do que a gente ver, né, Esther? As pessoas que a gente atende, os nossos coaches, elas tendo resultados incríveis. Isso aí, para mim, é uma... e aproveito. Agora, Esther, fala aí, Esther. E aí aproveito também para dizer para me seguirem no Stefan Coach, que eu tenho um produto Construindo Mães de Sucesso, que eu também estou estruturando ele, né, para ajudar aí com a programação neurolinguística. E a gente também está aí. Se vocês precisarem, mandam um WhatsApp, mandam um recadinho para a gente. E eu fico muito feliz por vocês estarem aqui nos prestigiando. Depois a gente vai mandar, né, Rose? Essa cópia, essa live, para vocês divulgarem, para vocês mostrarem para os amigos. Olha, eu tenho uma amiga que fala sobre isso. E aí vocês vão nos divulgando e dizendo que existe sim uma possibilidade diferente na educação. Existe a PNL, a Programação Neurolinguística, está aí como um dos recursos para melhorar bastante a vida dos pais, dos professores, enfim. Ah, que bacana. Muitíssimo obrigada mesmo por vocês estarem nos prestigiando. Rose, muito grata pelo convite também. Eu que agradeço a cada um de vocês que tiveram um pouquinho, né? Tiveram a oportunidade de estar aqui presente, porque a gente fica muito feliz em poder contribuir com alguma coisa. Eu espero que vocês tenham gostado. Esther, minha querida, eu lhe desejo aí todo o sucesso nesse mundo aí. E vamos ficar por aqui. Uma imensa gratidão mesmo, tá? Por todos que aqui estiveram presentes. Ó. Um beijo e tchau, gente. Tchau, Esther. Foi Beijo, um obrigada. prazer. Tchau. Prazer foi meu.